Olá, hoje eu tenho o prazer de receber o Marcelo Lourenço. Marcelo fez mestrado conosco aqui e teve a revalidação do título americano no Brasil, ou seja, o título dele agora também tem todos os direitos, prerrogativas de títulos brasileiros. Marcelo, conta pra gente primeiro qual foi o mestrado que você fez aqui na Ambra. Eu fiz o mestrado primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com o Alfredo e com a Ambra, né, que sempre nos tratou e nos atendeu aí com todo carinho. Ah, o curso em si de mestrado foi uma troca muito grande de conhecimento, né, e a Ambra disponibilizou tudo que foi necessário para a gente conseguir alcançar aí o título de mestre, né? Então, hiper recomendável, a corpo docente, a equipe, todo mundo, ah, nota 10. E esse auxílio vem também na questão final, depois já de concluído o curso, já com um título de mestre na Universidade Americana, o curso que eu fiz voltado aí para Direito, Negócios e Tecnologia, e depois com revalida aqui na instituição brasileira, a gente optou aí pela Universidade Católica de Brasília, e a equipe da Ambra nos auxiliou no processo para poder conseguir essa revalidação, e isso pela plataforma, e depois a aprovação da universidade com as prerrogativas aqui do Brasil. Foi um processo assim bem tranquilo, um processo assim rápido, até nos surpreendeu porque a gente tinha uma expectativa assim de ter algum entrave, expectativa de repente mais exigências, mas eu vi que dentro da expertise aí da própria Ambra, da categoria da Ambra, tanto de nos auxiliar, tudo que é legal na questão documental, fluiu e fluiu assim de uma forma célere e tranquila. E dentro desse prazo, não chegou aí a 2 meses, foi menos, bem menos que isso, a gente já conseguiu essa revalidação, inclusive depois da postagem, chegando a certificação aqui no meu endereço. Então, foi um processo assim tranquilo, um processo assim bem cronológico, bem organizado, todos os aspectos. Marcelo, a Lídia me passou aqui que seu pedido foi feito em 9 de maio de 2025 e o resultado em 26 de junho de 2025, ou seja, a duração total de 48 dias corridos. Então, foi um processo realmente rápido e foi na Universidade Católica de Brasília. Como foi o processo para você organizar a documentação? Eu sei que eles pedem uns 16, 17 documentos na Católica. Como você organizou isso, Marcelo? Sim, esse processo foi um processo tranquilo, né? Primeiramente, quando a gente fez a conclusão aí do mestrado pela Ambra, e aí conversando com a Lídia, ela já nos acionou, e dentro da documentação, a gente foi encaminhando para ela, foi montado aí as pastas, né, desses documentos, o formato, em PDF, da forma que seja, para poder anexar todo aquele roteiro, toda aquela sequência no sistema do Carolina Bore, e ela aí me chamou em videoconferência, nos auxiliou a organizar tudo isso, nos instruiu, e montada todas essas pastas, a gente acionou o sistema e foi feito toda essa juntada, todo esse processo acompanhado aí pela Ambra, aí pela Lídia, né? Uhum. E com isso nos facilitou, porque quando a gente conclui, a gente não tem muita noção dos sistemas, sobretudo Carolina Bore, que é um sistema assim que às vezes para nós que somos leigos é um pouco confuso, mas com o auxílio deles, ah, um auxílio assim, nota 10, a coisa desenvolveu e fluiu com muito mais tranquilidade, né? Que bom. E foi juntada toda a documentação, o processo pela universidade,
depois que foi se concluiu, foi o deferimento, aí abriu-se prazo para que recolhemos a taxa da universidade lá do sistema de Carolina Bore, Uhum. e depois, na sequência, a aprovação final, Certo? e com a aprovação final, depois a própria universidade entra em contato para a gente estar recebendo a certificação, seja por correio ou lá presencialmente. Correio, a gente recolhe ali a taxa de postagem e uma semana seguinte a gente já recebe aí a certificação, ah, revalidando aí o título de mestre americano aqui na Universidade Brasileira. Que bom. Então você tem um título que é americano, daqui dos Estados Unidos, e ele também tem todos os direitos prerrogativos de títulos brasileiros de mestre. Parabéns, Gonçalo. E deixa eu te perguntar uma coisa: você teve que ir lá na Universidade Católica quantas vezes ao longo desse processo? Eu não fui na Universidade Católica, porque com o auxílio que a gente teve, Uhum. ah, havia essa opção, né, de você ir até a universidade, ou você ah, fazer tudo online, como a gente fez, foi todo o processo online pelo Carolina Bore, então a gente não foi nenhuma vez lá na universidade, e depois só na questão do título, do certificação, que eles deram essa opção de a gente ou ir lá presencialmente retirar na secretaria, né, ou receber pelo correio. Recebendo pelo correio, a gente recolhe aí a taxa de postagem, né, eles mandam aí o boletim, o boleto para a gente recolher essa taxa de postagem, a gente remete para eles, para a universidade, ah, esse boleto já quitado, e depois de uma semana e pouquinho, a gente já recebe a certificação, vem um documento, né? Lá tudo assinado, tudo bonitinho, como um certificado dessa revalidação, como se fosse aí um diploma, revalidando aí o diploma da ABRA. Que bacana. Então agora você tem um diploma da AMBA para apresentar, e tem esse outro que, se alguém precisar que seja um título equivalente a brasileiro, você complementa aí o teu diploma, vira um título equivalente a brasileiro. Que bom. Isso, eu recebi aqui, Alfredo, até para você ter, eu tirei hum, aqui uma cópia, uhum. do diploma, certificado aqui da Universidade Católica de Brasília. Não sei Boa. se consegue Poder visualizar. mostrar aqui para gente. Aí eles mandam, né, Uhum. como se fosse o próprio diploma da AMBER, só que como certificação aqui, revalidado pela Universidade Brasileira aqui, ao que nós escolhemos dentro das que tinham lá, que a gente avaliou e optou aqui por essa Universidade Católica de Brasília. Que bom, que bom. E Marcelo, me conta uma coisa, no teu caso particular, qual é o benefício que esse procedimento de revalidação vai trazer para você? Eu acho que, no geral, eu acho que ele agrega muito no sentido de você vindo de uma universidade americana, né, e você ter todos os, digamos, os direitos necessários aqui também, no Brasil, né, no país Brasil. Por quê? Digamos que eu preste concurso público, Ok? né, e hoje, se você tem um título, então isso vai Uhum. agregando. E esse título, principalmente, ele revalidar, o que demonstra que é uma universidade regular, tudo bonitinho, tanto é que regulariza aqui, revalida aqui no país, então isso agrega. Digamos que você vá aqui em algumas universidades nacionais como professor. A minha intenção é o quê? Tem aqui o título de mestre, né? Esse título de mestre, algumas universidades aqui do Brasil, vindo do estrangeiro, eles aceitam, algumas universidades, às vezes pedem que revalide. Então, você já tem essa revalidação. Então, possibilita você, por exemplo, atuar aqui como professor em algumas universidades nacional. A mesma coisa para você ingressar no doutorado. Tem algumas universidades que exigem o título de mestre e algumas que exigem o título de mestre revalidado. Então, essa revalidação, ele conta nesse sentido, além de você ter aí um gabarito maior, como parecerista, para você atuar na sua área de atuação, você ter um título de mestre, sobretudo um título de mestre americano.
e um título de mestre americano reconhecido no Brasil, por meio de uma universidade também Uhum. brasileira, isso, assim, eleva para um patamar superior no sentido de gabarito, no sentido de conhecimento. ah, então, isso é muito importante para nós profissionais do direito, Então, principalmente. perfeito. E, Marcelo, se você pudesse mencionar o que você acha que a Ambra tem de melhor hoje? Acho que, no geral, a Ambra, ela vem se destacando até para a nossa área, que seria a área do direito, a área jurídica em si. Eu sei que a Ambra, ela atua também na área de conhecimento também para outros tipos de profissões, seja na administração, seja na parte de economia, seja em N outros pontos, mas no direito principalmente, o que eu observei é assim: o corpo docente da Abra, ah, contido aí por doutores, são só pessoas assim bem gabaritado. E às vezes a gente fala assim bem gabaritado não só no sentido de conhecimento, de ser doutor, pós-doutor, livre docente ou algo parecido, mas no sentido de também professores que consigam passar o conhecimento, porque às vezes você vê assim doutores em algumas universidades que têm muito conhecimento, mas não Sim. consegue passar. E na Ambra, eu acho que a metodologia em si, da Ambra, de trazer esse conhecimento, passar esse conhecimento para os alunos mestrandos, eu acho que é muito importante. Em todas as aulas que a gente teve, no geral, da Ambra, com os professores, e cada um especialista no seu segmento, conseguiram, assim, nos deixar à vontade de debater, nos deixar à vontade de buscar e de crescer, Uhum. né? E em todos os temas dos cursos que a gente fez, em cada período, em cada módulo, e isso foi muito importante, porque nos aguçava a buscar e depois a gente trazer e debater todas as aulas. Então, você observa que todas as aulas não é aquela coisa assim engessada de só o professor falar e colocar, não. É basicamente o professor, ele expõe, abre para os alunos debatem e vira aquele negócio mesmo, de um debate de conhecimentos, de um debate de você conversar, puxar, se aprofundar naquele tema, naquele assunto, trazer novos assuntos. Então, acho que esse é o diferencial, que é muito importante. O corpo docente gabaritado, com professores que sabem transmitir o conhecimento, né? Então, isso eu acho que conta muito, além, assim, da possibilidade de você desenvolver em um determinado, uma determinada flexibilidade de dias e horas, né? Porque pelo fato de ser online, Uhum. principalmente, você não tem aquele, digamos, gessamento de estar indo no local, ficar ali fixo, acompanhar. Então, você tem uma liberalidade maior. E, mesmo assim, todas as aulas, além da presencial, elas ficam gravadas, que você pode acompanhar e rever, inclusive, o seu posicionamento, o posicionamento dos colegas, do professor. Então, acho que a plataforma em si, da Ambra, a forma de transmitir conhecimento, eu acho que é muito proveitosa. Então, isso eu acho que é um dos pontos principais. Além de um título americano, né, que a gente tem aí em mãos, em termos de conhecimento, e eu acho que isso é muito importante para poder trazer, assim, ganho no currículo em si, nosso como profissional do direito, nosso como profissional no nosso segmento, e eu acho que isso é muito Que bom. importante. E, Marcelo, ao longo do mestrado, você acredita que o que você estudou, discutiu aqui com os professores, com os colegas e trabalhou, agrega valor na sua atuação profissional como advogado? Perfeitamente. Até eu estava aqui atuando numa das áreas, inclusive, de conhecimento, até que eu optei pela, pela minha dissertação final, que foi da reforma tributária, né? Inclusive, tem um livro que eu estou aí
em vias, já finalizando, a Ambra vai editar depois pela Ambra Press, e eu acho muito importante, porque o conhecimento que você adquire ao longo do curso em si, você põe ele em prática, não só efetivamente, às vezes, na sua área de atuação, mas em outras áreas que você puxa o Uhum. conhecimento, ele é muito utilizado. Por exemplo, esse da reforma tributária. Eu, além de advogado, eu sou contador, né? Da empresa de contabilidade, e sempre chega clientes aqui com N problemas, N questões, a questão do planejamento tributário em si, como que vai ficar essa questão da própria reforma tributária, a questão de imposto. Então, dentro do tema que a gente foi aguçado a estudar, e tema que eu escolhi, inclusive, para a dissertação, está sendo muito proveitoso nesse sentido, porque a gente já tem gabarito e já tem know-how para poder brigar e se utilizar até para agregar. Agregar em que sentido? De trazer recursos para o escritório, porque quando você tem um aprofundamento de um determinado assunto, para, de repente, puxar um nicho de mercado e atuar nessa área é muito proveitosa. Porque eu, por exemplo, no ramo do direito, eu costumo ser um pouco eclético, eu já atuei em várias áreas ao longo desses anos, ao longo dessas décadas, né? Por exemplo, eu já atuei atuando inicialmente na área do direito do trabalho, especializei tudo. Depois eu migrei para uma outra área. Então, o escritório vai crescendo, a gente vai Aham. delegando, né? E vai migrando para outras áreas, adquirindo Certo. conhecimento. Eu não sou assim de ficar parado só num assunto ou coisa parecida. Então, a gente migrou depois para a área civil, direito de família, depois questão do direito processual em si, buscando direito tributário. Então, a gente vai migrando, vai adquirindo conhecimento, e vai atuando e vai delegando para outros colegas advogados e assim sucessivamente. Então, tudo que a gente traz de conhecimento, ele é proveitoso. E a Ambra, pelo mestrado, ele deu essa oportunidade que a gente foi atuando. Tanto é que desde quando eu comecei o mestrado, eu não foquei só num ponto, né? Eu iniciei num ponto e a gente vai balanceando. Aí você faz, por exemplo, um artigo em determinado ramo, depois um artigo em outro determinado ramo, depois, no final, eu acabei optando pela área tributária, a qual eu desenvolvi a dissertação, e dessa dissertação vai nascer aí um livro para o direito tributário na questão Que da ótimo. reforma. Parabéns, Marcelo. Parabéns pela dissertação e pelo livro. Marcelo, muito obrigado por contar aqui a tua jornada nesse processo de transformar o teu título americano de mestre num título também equivalente, revalidado no Brasil. Para a gente é muito bom contar com profissionais como você aqui agora no grupo de Alumni, e eu espero que a gente possa se encontrar ainda muitas vezes e, obviamente, manteremos contato durante muito tempo ainda, Marcelo. Sigo sempre à sua disposição. Eu que agradeço. Quem sabe em breve eu visito vocês aí na Flórida, Ótimo. em Vamos Orlando. marcar para você vir na conferência, então, que a gente vai ter no ano que vem, tá bom? Vai definir Tá o dia ótimo. certinho, Um mas vai ser abraço. ali abril ou maio, ou no comecinho de maio, tá? Então, alguma coisa de abril ou maio. Tá Se der para ótimo. você vir, vai ser ótimo. Um grande abraço, Marcelo. Obrigado. Um abraço.